Você já achou o Evangelho de Lucas, capítulo 5? Diz assim: aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, que é o mar da Galileia, o mesmo local. E a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob essa sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém? Vamos orar. Pai, nós estamos aqui nesta noite para ouvirmos a Tua voz, Senhor. E nós te pedimos que o Senhor venha ministrar aos nossos corações a Tua palavra. Esclarece, Pai, a Tua palavra para nós nessa noite. Ilumina o nosso entendimento para que possamos compreender aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. E que a Tua palavra produza frutos, produza fé, produza bênçãos, produza milagres, produza o resultado para o qual o Senhor está enviando essa palavra em nossas vidas. E desde já, repreendemos todo e qualquer espírito contrário, toda e qualquer resistência, que todo mal caia por terra, na autoridade do nome de Jesus, e que a Tua palavra seja pregada e flua com total liberdade essa noite. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Aqui no Evangelho de Lucas, como você mesmo leu aí, no subtítulo, os primeiros discípulos. Aqui Jesus estava iniciando o seu ministério. Aqui Jesus estava se preparando pessoas para o acompanharem e para serem suas testemunhas logo após a sua ressurreição. E aqui ele estava então chamando os seus primeiros discípulos. E me chama a atenção nesse texto, porque Jesus, ele é maravilhoso. Diga graças a Deus. Jesus, ele é bom. Jesus, ele é fiel. Jesus, ele é um Deus de amor e misericórdia. Amém? Amém? Amém. Porque nesse texto aqui nós vemos algo que não é comum acontecer. No Evangelho, pelo menos. No Evangelho, a maioria das pessoas que precisou de milagres, elas foram até Jesus. Elas foram buscar a sua cura, elas foram buscar o seu milagre, elas foram buscar a saída, a solução que elas tinham. Mas algumas pessoas, Jesus foi até elas. Algumas pessoas, Jesus interveio na situação delas. Como foi o caso da mensagem que ouvimos no domingo passado, do pastor Pablo, aquele paralítico no tanque de Betesda. Ele não foi até Jesus, foi Jesus quem foi até ele para mudar a história dele. E nesse caso aqui nós vemos, Pedro não foi até Jesus buscar uma solução para aquele problema, mas Jesus veio em socorro dele. E nessa noite eu quero trazer essa palavra para você. O nosso Deus é um Deus que muitas vezes vem em nosso socorro para mudar a nossa história, para nos tirar de situações problemáticas e para transformar as situações e nos colocar numa nova postura, numa nova posição, num novo momento de vida. Diga graças a Deus. No caso aqui de Pedro, para mim tem uma explicação muito clara de Jesus ter ido até ele. E isso é o que mostra no final, depois eu vou falar sobre isso. Aquele milagre deixou Pedro espantado, como que pensando: será que Jesus podia fazer isso? E às vezes Jesus vem até o nosso encontro por isso. A gente se encontra numa situação que a gente pensa: não tenho saída.
ninguém pode me ajudar, ninguém pode mudar a minha história. E aí vem Jesus, ele se aproxima de nós e ele mostra que ainda tem alguém a quem pedir socorro. E ainda temos alguém que pode mudar a nossa história. Talvez nessa noite você chegou aqui nessa condição. Para mim não tem mais jeito, para mim não tem mais saída. Ah, para mim acabou, agora eu perdi meu tempo. E Jesus está dizendo, ei, calma, você ainda tem um Redentor que está vivo, ele ainda está sentado no trono, no governo de todas as coisas, ele ainda pode te socorrer, diga amém. Salmo 46, eu amo esse texto. O Senhor Deus, ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia e da tribulação. Ele é socorro para nós hoje, nessa noite, para mudar a nossa história. Seja você esteja clamando e buscando, seja você que chegou aqui sem esperança, ele veio aqui para te socorrer, para te dar uma nova esperança e mudar a sua história. Diga amém. A gente vê que Jesus indo em socorro daqueles homens que não estavam buscando, talvez por não ter esperança, talvez por não ter expectativas, eles não buscaram o Senhor, mas Jesus foi ao encontro deles no momento de frustração, no momento de derrota, no momento, por que não dizer, de vergonha. Afinal de contas, eles eram os profissionais da pesca ali. E tentaram a noite inteira pescar e nada conseguiram. E isso é uma coisa difícil, queridos. Por quê? Uma coisa é quando a gente passa vergonha só conosco mesmo. Você já passou vergonha só com você mesmo? Já, eu também. Mas uma coisa é você voltar da praia, do mar, parar o barco na praia à vista de todo mundo. Quem sabe vieram os filhos dele, veio a esposa, já pensando, cadê o peixe do almoço? Quem sabe as pessoas estavam ali curtindo a praia já do Mar da Galileia, pensando, ia lá viu os pescadores, sabe? Vamos lá pegar um peixinho. E aí eles chegam lá e dizem, cadê o peixe, Pedro? Não tinha peixe. Mas não tem nem uma sardinha, uma tilápia, não tem nada. Você passar vergonha consigo mesmo é uma coisa. Você passar vergonha diante das pessoas é outra completamente diferente. E foi o que aconteceu com aqueles homens. E foi nessa manhã de vergonha e frustração que Jesus chegou ao encontro deles. Será que há esperança para quem está envergonhado? Será que há esperança para quem está frustrado? Será que há esperança para aquele que lutou e nada conseguiu? Será que ainda há uma esperança para uma pessoa assim? Sim. E aí me chama a atenção porque hoje se fala muito daqueles que são bem-sucedidos, seja que área for. Se a gente for olhar pelo futebol, ninguém quer contratar um jogador ruim. Ninguém quer contratar um jogador que não é campeão. Se a gente for olhar na hora da empresa, ninguém quer contratar um profissional que não sabe fazer as coisas. A gente quer contratar os profissionais que vão agregar valor à nossa empresa. Não é à toa que quando você quer entrar numa empresa, o que você apresenta? Currículo, Você tem que provar que você é bom, que você é fácil. Ainda tem que ir lá na entrevista, impressionar o teu entrevistador. Aí você tem que ser quase um mestre da psicologia para dar as respostas certas. Só Jesus, querido, chega no meio de uma praia e chama pessoas que estão fracassadas e para que tornar essas pessoas que hoje são fracassadas em grandes vencedores no reino dele. Talvez você tenha chegado aqui também nessa situação pensando, eu sou um fracassado, para mim não tem jeito, para minha situação não tem saída, e para piorar, o meu currículo ainda não é bom. Ainda assim Jesus está chamando, eu chamo as coisas loucas para confundir as sábias, eu chamo as coisas fracas para confundir as fortes, eu chamo as coisas vis, as coisas que não são,
para confundir os que são, para que ninguém se glorie na minha presença. Então nessa noite, você pode estar numa situação que não tem saída aos seus olhos, pode estar numa situação que você se vê envergonhado pensando, ninguém me escolheria, mas eu conheço um Jesus que é presente, que te ama e que ainda tem um plano de futuro com a sua vida, mesmo diante dos fracassos e das vergonhas que você está passando. Ele tem um plano de futuro que ainda vai trazer muita bênção, muito milagre e muita honra para você e através de você. Se você está me entendendo, diga amém essa noite e glorifique a Deus, agradecendo a Ele porque Ele não desistiu de você. Pedro e aqueles discípulos já tinham desistido, mas Jesus não. Talvez você já tenha chegado aqui desistido. Para mim acabou. Agora eu vou lavar minhas redes aqui e acabou, hoje não tem mais nada. Mas Jesus ainda não tinha desistido deles. Jesus ainda não tinha desistido daquele projeto de pescar naquele dia. Pedro poderia pescar em outros dias, mas Jesus não tinha desistido daquele projeto naquele dia. E eu quero dizer para você que Deus tem bênção para você hoje, neste dia. Deus tem bênção para você. Pastor, o senhor está maluco? Já são 7h06 da noite. Deus não tem bênção para mim hoje. Tem. Deus tem milagre para você hoje. No dia ainda de 23 de novembro, às 7h06 da noite, tem milagre de Deus para mim hoje. Tem bênção de Deus para mim hoje. Algo está mudando na minha vida hoje, nesse culto. Jesus está trabalhando, está mudando situações e circunstâncias agora na minha vida, pelo poder da sua palavra. Porque Ele não desistiu. Ainda que você tenha desistido, Ele não desistiu. Ele está vindo ao meu e ao seu encontro dizendo, o projeto está de pé. Aquilo que você foi frustrado, aquilo que você foi envergonhado, eu ainda posso fazer dar certo. Diga amém. E aí me chama a atenção, porque existem pessoas hoje que dizem que elas podem determinar alguma coisa para Jesus. Não, eu determinei. Parece que a gente coloca Jesus na parede para que Ele faça aquilo que a gente quer. E me chama a atenção porque Jesus chegou à praia e aquela multidão que estava apertando Ele para ouvir a palavra de Deus. E o texto nos mostra que Jesus viu os barcos na praia. Ele pediu permissão para Pedro. Está aí na tua Bíblia, e Jesus pedindo, olha Pedro, eu posso usar o seu barco? Está na tua Bíblia isso? Não, está na minha também não. A Bíblia diz que simplesmente Jesus viu os barcos e já saiu entrando. E às vezes Jesus faz isso na nossa vida porque Ele é o Senhor. Jesus, Ele é Deus, Ele faz aquilo que Ele quer porque Ele é soberano. Tem coisas que Ele até faz em comunhão com a gente, mas tem coisas que se Ele tiver um projeto, Ele vai fazer porque é projeto dEle e Ele não precisa pedir permissão a ninguém, porque Ele é o Senhor soberano de todas as coisas. Ele saiu entrando ali, não perguntou para ninguém de quem era o barco, se podia ou não subir. Ele saiu subindo para mudar a história da vida daqueles homens. E nessa noite não é diferente. Você chegou aqui, Jesus talvez não tenha pedido permissão para você, mas Ele já começou a mexer com a sua vida, já começou a transformar situações, já começou a levar você a pensar de forma diferente através da palavra, porque Ele tem um interesse com a sua vida e Ele quer te abençoar. Diga amém. Ele foi ali e se meteu. Glória a Deus. Porque Ele queria mudar a história. Ele está se intrometendo na sua vida hoje. Jesus está se intrometendo, está se intrometendo, mas Ele não pedia, mas Ele está se intrometendo, porque Ele não quer que você continue seguindo a vida do jeito que está vivendo. Ele quer mudar a sua história. Ele quer te tirar desse fracasso, dessa vergonha e te levar a uma vida de sucesso na presença dEle. Diga amém. Amém. Será que Ele pode fazer isso? Pode. Quem sou eu para dizer o que Jesus pode ou não fazer? Ele é o Senhor. E ali Ele se intrometeu naquela situação. E então Ele foi e falou com Pedro, depois de já sentar no barco, já escolheu o barco.
ele foi e falou com Pedro: Pedro, afasta um pouquinho. Pediu para afastar um pouco, né, para que ele pudesse ensinar. E ali ele ensinou a palavra de Deus. Ali ele alcançou aquelas pessoas, aquela multidão que estava ali, ensinando a palavra de Deus. Não só a multidão, mas enquanto ele ensinava, Pedro também estava ouvindo o Evangelho. Pedro também estava ouvindo a palavra. E aí então, Jesus chega e fala para Pedro, depois de terminar de ensinar, e aqui, uma parêntese aqui, né, a mensagem: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então, Jesus ensinou o reino, fecha parênteses, aí falou para Pedro: agora, Pedro, vamos pescar, vamos lançar a rede. Mas só que já estava de dia. E eu estava estudando, né? Naquele tempo, as redes não eram muito grandes. Então, quando Jesus manda ir para o fundo, vamos pensar aqui, a água está dessa altura aqui, do chão até aqui. Se a água estiver limpinha, você consegue ver o chão da água? Né? Sim. Consequentemente, você consegue ver o que está entre a superfície e o fundo. Dá para ver os peixes? Dá para ver os peixes. Agora, se você vai mais para fundo do mar, está com 3 metros, você consegue ver o fundo? Não. Sem contar que as redes não eram muito grandes. Então, as redes elas não iam até lá ao fundo. Então, se tem uma distância daqui para cá, a probabilidade de você pegar peixe é muito maior do que se tiver 5 metros d'água. Os peixes se espalham naquela região ali. Então, no pensamento humano, não era a hora de se lançar as redes. No pensamento humano, não era a forma certa de se fazer as redes. Sem contar que quem estava dando a instrução era um rabi, era um pastor. Imagina se eu chego para um pescador e falo para ele: não, meu irmão, tu está pescando errado. Ele vai falar: tu nunca pescou na vida? Tu é pastor, tu está acostumado a ler a Bíblia, tu não está acostumado a ir no mar. Ele ia me ouvir? Imagina Pedro, querido, acostumado ali há anos. Se você for ler a história de Pedro, de João, de Tiago, nos dá a entender que eles eram empresários da pesca. O barco era deles e eles tinham funcionários que trabalhavam para eles. Então quem era o especialista ali era Pedro. Então imagina a situação de Pedro ali pensando: é ele que vai dizer qual é a hora certa, o lugar certo de lançar? É no fundo que é para lançar, não é aqui não, no rasinho onde eu posso ver os peixes? E aqui isso chama para nós a atenção. Porque às vezes a gente tem um projeto para amanhã. Que era o caso de Pedro. Estava lavando as redes, consertando as redes para pescar no dia seguinte. E Jesus vem e quer mudar a nossa história hoje. Amém. Mas ele quer mudar, só ouvi 2 amém, mas os outros vão receber também. Mas ele quer mudar a nossa história hoje, mas nem sempre é do nosso jeito. É verdade. Aí eu te pergunto: você quer ter a história mudada ou quer esperar até amanhã? Independente da forma que vai ser, eu quero ter a minha história mudada. Amém. Eu quero sair da vergonha. Eu quero sair do vexame. Eu quero sair da falta. E aí o tema dessa mensagem é exatamente esse, né? Saindo de um oposto para o outro. Depois eu vou falar os opostos. Saindo de um oposto para o outro. Então, será que você vai ficar preso ao seu pensamento, à sua ideia, ao seu projeto? Ou você está aberto para, pela fé em Cristo Jesus, experimentar um milagre hoje, antecipado, aquilo que você estava esperando para amanhã? Deixa eu aplicar essa palavra. Aquilo que você estava esperando para 2026, o ano de 2025 já acabou, deixa para o ano que vem. E Jesus está dizendo: não, eu quero fazer um milagre ainda esse ano. Talvez você estava pensando: hoje já é domingo, já é 7 horas da noite, já não vai acontecer mais nada. E Jesus dizendo para mim e para você: um milagre ainda pode acontecer nesse culto. Diga amém se você ainda crê em milagres.
Diga amém se você ainda crê que onde Jesus está presente, coisas novas acontecem. E Ele está presente nessa noite, neste lugar. Se há essa fé no seu coração, levanta a sua mão confirmando e diga glória a Deus em nome de Jesus. Glória a Deus. Aonde a reunião dos santos há milagres, queridos. Amém. E Jesus tinha um milagre para a vida dele naquele momento, mas não era do modo dele. Era do modo de Jesus. E aí Pedro nos dá uma grande lição. Mestre, havendo trabalhado, versículo 5, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Aí ele fala uma célebre frase, mas sobre esta sua palavra, sobre a sua palavra, a palavra de Jesus, lançarei as redes. Debaixo desta palavra, eu vou lançar as redes. Debaixo da sua ordem, eu vou fazer o que o Senhor está mandando. Glória a Deus, Jesus. Será que ele cria que ia acontecer alguma coisa? Não sei. Mas Deus sempre honra a obediência. Amém. Às vezes a gente faz algumas coisas. Vamos ser sinceros aqui, deixa eu esconder minhas asas aqui, guardar meu olhão no bolso. Às vezes a gente faz algumas coisas por simples obediência. Sim ou não? Eu falo por mim, tem coisas que eu faço, não estou com muita fé para fazer não. Não sei qual é o resultado que vai sair não, mas se Deus falou, eu faço por obediência. Amém. Eu nunca fui frustrado. Deus sempre honrou com a palavra dele, mesmo com as fragilidades da minha fé. E aqui Pedro, então, fez aquilo que Jesus ordenou ele a fazer. Amém. E um milagre aconteceu na vida dele. Amém. E não só na vida dele, mas aconteceu na vida da sua família, aconteceu na vida dos outros ali, porque chamaram o outro barco para ajudar a trazer os peixes. E o que me chama a atenção nesse texto, e por isso eu fiz questão de lê-lo até o final, é que tudo aquilo aconteceu porque Deus tinha uma intenção com a vida de Pedro, André, Tiago e João. Não é à toa que quando Jesus os chama, eles abandonam tudo. Deixam as redes da maior pesca da vida deles, eles deixam para o lado para seguir Jesus. Então a intenção de Jesus ali não era simplesmente trazer milagre de provisão para eles, mas Deus tinha uma intenção com a vida deles mesmo. E eu queria trazer isso para nós também. Deus vai te abençoar, meu irmão. Amém. Diga amém no seu lugar. Deus vai me abençoar. Deus vai mudar a minha história. Deus vai tirar a vergonha que talvez eu esteja vivendo hoje. Deus vai curar as frustrações que eu esteja vivendo hoje. Mas para Deus isso não é um fim em si mesmo. O objetivo de Deus é quem? Você. Amém. Não é que Deus queira fazer só milagre por fazer milagre. Não, Ele quer abençoar você. Ele quer que você o conheça. Ele quer que você tenha experiências com Ele. Ele quer que você seja bem sucedido. Então o objetivo de Jesus, muito mais do que fazer um milagre ali naquela situação, era ganhar aqueles discípulos, ganhar o coração deles, fazer com que eles confiassem em Jesus. Amém. E não é diferente conosco hoje, meu irmão. Os milagres que acontecem, as bênçãos que acontecem nas nossas vidas, não são um fim em si mesmos. É Jesus querendo ganhar o seu coração e trazer cada um de nós para mais perto dele. Diga amém se você está me entendendo. Amém. Então não era só um milagre por um milagre. E aqui me chama a atenção, porque pela manhã o pastor Roberto pregou sobre aquela mulher adúltera, João capítulo 8, em que ela é trazida à presença de Jesus, uma mulher pecadora. E que ali naquele contexto, Jesus, os fariseus trouxeram ela para aquela... a lei diz que ela tem que ser apedrejada, e o Senhor o que diz? Aí Jesus fala, né? Aquele que não tiver pecado, tira a primeira pedra. Aí todos se retiram, e Jesus vira para ela e fala, mulher, cadê os teus condenadores, os teus acusadores? Foram embora, Senhor. Aí Jesus diz para ela, eu também não te condeno, vá e não peques mais. Então ali Jesus apresentou para a vida daquela mulher uma nova direção, uma outra opção que ela teria. Isso é uma coisa que a gente ouve muito nos dias de hoje. Eu não tenho opção.
Diga para o seu irmão, é mentira. É mentira. Nós sempre temos opção. Nós sempre temos opção. Especialmente nós que cremos em Jesus Cristo, nós sempre temos uma opção que é confiar em Jesus. Amém. Certo? Então Jesus apontou uma outra opção para ela. Você não precisa viver nessa vida aí de adultério, de escravidão, de pecado. Você tem uma outra escolha. E aí Jesus apontou um futuro para a vida daquela mulher que era pecadora. Mas eu queria olhar para a vida de Pedro. Embora a Bíblia fale que todos pecaram, mas Pedro, ele era um israelita comum, um judeu que trabalhava, que tinha sua família. Deus tem esperança para aqueles que são os piores pecadores? Sim. Tem. Mas será que Deus tem também um projeto de futuro com uma pessoa normal, cidadão normal que trabalha, que vive, que busca viver de forma correta? Será que Deus conta com essas pessoas também? Sim. Amém, nome? Você crê nisso? Amém. Amém. Porque eu vejo de um tempo, né, que os bons pastores eram aqueles que tinham sido ex-satanistas, ex-travesti, ex-traficantes, ex não sei o que lá, esses que eram os bons. Aí eu olhei assim e falei, meu Deus. Eu olhei no espelho e falei, será que Deus tem um plano mais ou menos aí para mim, pelo menos? Nunca fui nada disso, não sou ex essas coisas todas, não. Sou ex-pecador, pecava, mas não nesse nível. Talvez você se encaixe junto comigo e junto com Pedro. Será que para uma pessoa igual a mim, eu sou o pior dos pecadores, mas será que Deus tem um plano comigo ainda também? Sim. Será que Deus tem um plano com você também? Amém. Será que Deus pode entrar na nossa história e também trazer um novo plano de futuro para nós? Uma palavra de esperança, de expectativa, dizendo, você não precisa viver nessa frustração, nessa vergonha. Eu tenho algo grande para você, eu tenho algo maior para você. Talvez a sua vida, ela viver a vida inteira aqui no Mar da Galileia, e a Bíblia nos mostra que Pedro saiu, andou pela Galileia, andou por Jerusalém, foi pregando até Roma, foi pregando em diversos lugares. Roma não, os católicos dizem que ele foi, mas ele não foi não. Pregando em diversos lugares, levando a palavra de Deus, levando as bênçãos de Deus. Ele pensou que ia ficar só no Mar da Galileia, e Deus tinha muita coisa para ele. Será que Deus pode contar comigo e com você? Amém. Será que nessa noite Deus pode nos tirar das situações que nos encontramos, mesmo sendo bons cidadãos? Será que Ele pode nos encontrar e ter um plano de futuro também comigo e com você? Diga amém. Amém. Diga, eu creio nessa palavra. Eu creio. Essa palavra, meu Deus. E aí então, nós vemos os apóstolos com uma ação. Glória a Deus, Jesus. Um milagre que aconteceu. Jesus mudou completamente toda a circunstância. E às vezes Jesus tem essa capacidade. Uma coisa que Ele muda, todas as coisas se transformam. Amém. Um milagre aconteceu. E eles saíram da escassez para a provisão. Uma pesca maravilhosa. De manhã, de madrugadinha cedo, não tinha nada. Antes do meio-dia, de almoço já estava preparado e garantido. Diga para o teu irmão, vai ter almoço. Você achou que ia passar fome, ia ter jejum, mas vai ter o almoço. A provisão não vai faltar. Vai chegar na hora certa. Você está aí angustiado, pensando, meu Deus, o que eu vou almoçar? Meu irmão, o almoço vai chegar. Amém. Anima a tua irmã, diga, o almoço vai chegar. Não está preocupada com o que? O almoço vai chegar. Não vai chegar atrasado, não, vai chegar na hora. Amém. Saíram da escassez para a provisão. Saíram da vergonha para a honra. Porque na madrugada não tinham pescado nada e de repente eles tiveram talvez a maior pesca da história do Mar da Galileia. E aquelas pessoas que olhavam para eles e disseram, esse daí não pesca nada, esse aí não é bom, esse aí não sabe. De repente olharam e tiveram que dizer, esse Pedro aí é o cara, esse Pedro aí é bom, esse Pedro aí teve uma pesca diferenciada. E talvez até com medo do peixe dele. Meu irmão, talvez as pessoas estão falando mal de você, falando, está envergonhado, está frustrado, está derrotado, ainda vão comer do teu peixe, ainda vão comer do teu almoço, você ainda vai fazer festa e vão participar do teu banquete, e você ainda vai ser honrado na presença deles. Diga amém. Amém. Saíram da frustração, da vergonha, para a honra.
Deus. E no caso de Pedro, Tiago, João e André, também saíram, vamos dizer assim, de um plano natural para viver o sobrenatural de Deus na vida deles. Amém. Saíram do plano humano para viver o plano de Deus para a vida deles. Uma situação que aconteceu e tudo mudou. E aí me chama a atenção porque Jesus fala, né? Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E eu achei interessante essa expressão, pescador de gente, como que dizendo, aquilo que você aprendeu na pesca era uma preparação para você ser quem eu quero que você seja. E aí eu me lembro do apóstolo Paulo dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então aquela profissão de Pedro não era à toa. Já havia um plano de Deus em operação. Já havia um trabalhar de Deus em operação, preparando Pedro para quem Deus queria que ele fosse. Então aquele dia, que era um dia talvez de derrota, de frustração, de desistência, da noite para o dia, Deus mudou tudo. E passou a ser um dia de esperança, um dia de alegria, um dia de um chamado que surge, e um dia para se guardar na história da Bíblia, que foi até registrado. Então nessa noite, talvez você esteja vivendo um momento assim, um momento de frustração, de derrota, talvez um pensamento de que nada dá certo, talvez um pensamento de desistência. Quem sabe são momentos assim que um novo plano pode surgir. Quem sabe num momento assim um chamado surge. Quem sabe num momento assim uma intervenção de Jesus acontece e tudo muda de uma hora para outra graças ao milagre de Deus. Amém. Você crê que isso pode acontecer, meu irmão? Amém. Deixa eu melhorar. Você crê que isso pode acontecer na sua vida? Glória a Deus. Deixa eu melhorar um pouquinho mais. Você crê que isso pode acontecer hoje, agora, Amém. nesse culto? Glória a Jesus. Foi o que aconteceu com eles. Jesus já estava no barco. Falou, ó, lança a rede agora. Não era para amanhã. Não era para depois. A palavra era para agora. E ele creu e lançou agora. E o milagre aconteceu agora. Amém. Você quer ver essa situação mudada? Se coloque de pé. Feche seus olhos. Pai querido, nessa noite nós queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer porque o Senhor é um Deus bom. O Senhor é um Deus misericordioso. O Senhor é um Deus fiel. Como diz o texto que lemos, o Senhor viu os barcos. O Senhor sabia qual era a situação daqueles homens. O Senhor viu que eles estavam lavando as redes. E o Senhor também vê a situação do meu irmão, da minha irmã hoje. O Senhor sabe que está de redes vazias. E Pedro aqui, ele nos dá uma grande lição, porque ele não tentou florear na presença de Jesus, dizendo, a pesca foi maravilhosa, como muitos de nós, especialmente no ramo pentecostal, a gente gosta muito de dizer isso, não é só vitória, Deus está fazendo, meu irmão, menos, meu irmão. Às vezes o que Jesus quer na empolgação não é verdade. Ele não quer que você diga para ele que é só vitória, que é só milagre, que é só glória. Ele quer que você, para ele, talvez para algumas pessoas você possa dizer isso, não tem nada a ver com a sua vida, mas para ele você tem que dizer, Senhor, a noite toda trabalhamos e não pescamos nada, a rede está vazia. Quais são as suas redes vazias hoje, meu irmão? Aquilo que você se esforçou e não está mais pegando nada. Isso pode falar de um casamento que você investiu e hoje não está vindo nada, não tem peixe nenhum, nem uma sardinha. Podemos falar de vida financeira, vida profissional, você investiu numa profissão, você investiu em algo na sua vida financeira e de repente perdeu tudo. Pode ser a vida de um filho que você investiu
investiu ensinamentos, investiu dinheiro, investiu tantas coisas. E hoje é só frustração. Pode ser a sua vida espiritual. Talvez um ministério que você investiu, e hoje você lançou as redes e só veio água e sal. Ou veio que não prestava, veio só alga, lixo. Eu me lembro uma vez que meu pai foi pescar. Eu nunca pesquei, mas meu pai contava que ele foi pescar junto com um primo nosso, num lugar aí, sei lá onde. Eles lançaram uma rede e a rede veio pesada. Aí eles se empolgaram, meu Deus, vai ver cheio. Quando puxaram, era um fogão todo enferrujado. Lançaram as redes, crente que ia ter peixe, mas o que veio foi um fogão todo enferrujado. E eles ainda perderam a noite inteira para soltar a rede do fogão, para não perder a rede. Que vergonha, meu irmão. Eu, Pedro, não pesquei nada. E às vezes assim somos nós. Eu, nessa altura da vida, eu, nessa situação que me encontro, já era para estar pescando muito, não estou conseguindo pescar nada, não está vindo nada. Às vezes são situações que a gente vive que já teve grande pesca. E isso é uma frustração maior ainda, naqueles lugares onde a gente já teve uma grande pesca, a gente hoje não pescar nada. Esse era Pedro, naquele mesmo mar que ele já tinha tido grandes pescas, naquele dia não pescou nada, não veio nada. Graças a Deus que Jesus chega ao nosso encontro nesses momentos. Mesmo quando a gente não busca, mesmo quando às vezes a gente nem tem expectativa de que Ele possa agir nessa situação que a gente vive, como aquele pai que levou aquele filho endemoniado e disse: ah, Senhor, se o Senhor pode, faça alguma coisa por nós. Se o Senhor pode, ajuda-nos. E aí Jesus faz uma exclamação: se tu podes, tudo é possível ao que crê. Amém. Nessa noite nós dizemos que nós cremos, ó Deus. E eu venho te pedir que o Senhor venha agir nessas situações de redes vazias da vida do meu irmão, da vida da minha irmã. Que o Senhor venha operar um milagre, Pai. Talvez uma situação que, como muitos dizem no Brasil, o Brasil está passando por crise, só vai melhorar depois de 2030, depois de 2040. Ah, Deus, eu creio num Deus que pode mudar a minha situação hoje. Eu creio num Deus que pode mudar a minha situação agora. Não vou esperar para amanhã, não. Eu vou crer no milagre hoje. Não vou deixar para amanhã, não. Eu vou obedecer Jesus hoje, porque hoje tem uma mudança e um milagre para mim. E é isso que eu te peço, Pai. Uma intervenção que tire a gente da escassez para a prosperidade e a abundância. Um milagre, Pai querido, que tire a gente da vergonha, do vexame, para um momento de honra, para um momento de bênção. Um milagre, Pai, que tire a gente do desconhecimento para que possamos conhecer a Jesus e ficar como Pedro ficou, espantado daquilo que o Senhor faz. Um milagre, Pai, que tire a gente talvez da paralisia para ser atuante no reino de Deus, como foi o caso de Pedro e os demais discípulos, que a partir dali passaram a ser atuantes discípulos de Jesus. Faz um milagre, Pai, nas nossas vidas, faz um milagre em nossa igreja, é o que nós te pedimos nessa hora e já te agradecemos em nome de Jesus. Diga amém no seu lugar, levante sua mão e agradeça a Deus pelo milagre. Fala: muito obrigado, Senhor, porque hoje algo aconteceu na minha vida. Aplauda ao Senhor com o seu melhor. Diga para o teu irmão: Deus conta contigo, meu irmão. Deus conta contigo, meu irmão. Jovem, Deus conta contigo. Ancião, Deus conta contigo. Homem de Deus, Deus conta contigo. Mulher de Deus, Deus conta contigo. Deus conta com cada um de nós, amém? Vamos orar. Queremos te agradecer, Pai, por essa noite. Queremos te agradecer pela tua palavra. Queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem projeto para as nossas vidas.
Senhor nos alcança, o Senhor nos ajuda, o Senhor nos socorre. Eu te peço que o Senhor nos dê uma semana de bênçãos, que possamos ver frutos da Tua palavra, frutos da nossa obediência, da nossa fé, já essa semana, nessas situações que apresentamos para a honra e glória do Teu nome. Leva-nos debaixo da Tua bênção, debaixo da Tua proteção, para o nosso lar, para o nosso destino. Continua cuidando de nós, ó Pai, e fazendo as Tuas maravilhas, ao que nós oramos e Te agradecemos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida hoje e permaneça para sempre. Amém. Deus te abençoe rica e abundantemente.